Pessoal, vamos lá então, vamos abrir aqui o nosso webinar. Então, o nosso foco é falar de tomada de decisão, pessoal, e principalmente abordar bastante o tema HANA, entender o que é o HANA, entender o que é essa tecnologia. Os participantes aí, muitos são clientes, alguns ainda não são, estão para se tornar nossos clientes. Então, é importante posicionar essa solução da SAP, né, que a G2 trabalha, e vamos entender, vamos extrair um pouco mais desse conteúdo do SAP HANA. Bom, me apresentando um pouquinho, o Gilberto já falou, mas eu sou o Roberto Azevedo, eu tenho mais de 7 anos trabalhando com soluções para empresas, eu tenho mais de 100 projetos onde eu já atuei, já trabalhei. Está aqui meu e-mail, está aí meu telefone, no final eu deixo aí compartilhado, muitos de vocês já têm, mas para quem não tem, eu fico aí à disposição para auxiliá-los no que for necessário. Bom, pessoal, vamos falar então sobre o HANA, né, sobre o SAP Business One for HANA. E o primeiro objetivo é fazer vocês entenderem o que é o HANA. Eu visito muitos clientes, converso muito com os clientes e muitas pessoas têm uma visão um pouco pequena, uma visão menor ou às vezes uma visão errada do que é o HANA. Então vamos entrar nesse assunto e vamos entender. Primeiro que HANA é uma sigla, né? Aqui estaria o significado dessa sigla. Traduzindo aqui para o português, a gente teria aqui que é uma ferramenta analítica de alta performance, né? Uma solução analítica de alta performance, seria a tradução aqui para o HANA. Se nós entrássemos, pessoal, no Google, eu fiz isso ontem, até preparando esse material para vocês, se nós entrássemos no Google e digitássemos essa pergunta aqui para o Google, né? O que é o SAP HANA? O Google traz aqui do lado direito essa resposta para a gente, né, que fala que o SAP HANA é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional. E aí surge uma primeira dúvida das pessoas, né? As pessoas ligam muito o termo HANA, o nome HANA, com um banco de dados. Então é o que eu mais escuto falar, né? Quando eu pergunto, você conhece o HANA? As pessoas respondem, o HANA é um banco de dados da SAP. Tá? E essa resposta ela está incompleta. O HANA é mais que um banco de dados. Então, o que é o HANA, pessoal? O HANA é uma plataforma tecnológica. Ele traz, o HANA embarca dentro de uma única, né, de uma única plataforma, um conjunto de soluções para trazer resultados para empresas. A gente está falando aqui do HANA de Big Data, de análise preditivas. Hoje são recursos que estão no nosso dia a dia, a gente pesquisa muito disso, ouve falar disso para as pessoas que estão antenadas nessa parte de tecnologia. Isso são termos comuns, né, que aparecem no nosso dia a dia. Mas como isso pode trazer resultado para a empresa de vocês? É isso que a gente vai mostrar. Como que o SAP HANA vai trazer benefícios, quais os resultados que ele pode estar trazendo para o negócio de vocês. Hoje nós temos um número que é bem significativo para as empresas, onde esse número ele demonstra que as empresas, né, os diretores, enfim, os funcionários, eles detêm apenas 20% de informação, eles conhecem 20% dos dados de informações sobre a empresa. Ou seja, se eles conhecem 20, tem 80%, é um número bem alto, 80% das informações de dados, as empresas não conhecem, as empresas não sabem o que está acontecendo. E o que é isso? Né? O que são esses 80% de dados que as pessoas não sabem? Né? Esses 80%, na verdade, podem ser fotos que são publicadas em redes sociais, pode ser um cliente da empresa que liga para o teu vendedor, que liga para o teu gerente, para alguém, né, da empresa, e você não sabe o que está ocorrendo, aquela ligação fica só entre aquela pessoa e aquilo não se transforma numa informação útil para a empresa. É muita informação, pessoal. Então, isso se traduz em foto, isso se traduz em áudio, e isso dá um número muito alto. Com a utilização de uma solução como um Big Data, é possível mapear essas informações, esses dados, e transformar isso em informações para a empresa de vocês. Isso é um Big Data.
até então usado por grandes empresas, né? As empresas como Google, Facebook utilizam isso utilizam essas informações, né, para eles terem dados. E o SAP HANA fornece isso para o mercado da pequena e média empresa. Então é isso que nós queremos trazer para vocês com o SAP HANA. Né? Soluções como Big Data, soluções como análise preditivas, e eu quero depois mostrar isso na prática, como poder utilizar esses recursos dentro do SAP HANA. Vou pular o vídeo aqui, que ele não me ajudou, ele me derrubou, na verdade, mas vamos avançar. Então, o que é o HANA, pessoal? O HANA, eu poderia citar aqui muitos itens, mas eu gosto de destacar esses pontos. O HANA, então, é uma plataforma de soluções que engloba hardware, não só hardware, mas também software. O HANA roda em memory, o que traduz para a gente um software muito mais rápido. O HANA tem um banco de dados próprio, nós não precisamos de um SQL Server, de um banco de dados em Oracle. O HANA tem a IoT, a internet das coisas, o Big Data, que eu acabei de citar, análise preditivas. Garanto aqui que todo mundo já utiliza recurso como análise preditiva. Um exemplo disso é quando a gente está no Google fazendo uma pesquisa. O Google, ao começar a digitar um texto no Google, o Google sempre tenta completar a nossa pesquisa, completar a palavra, completar aquela frase. Isso é um exemplo de análise preditiva que o Google utiliza para nos ajudar, né? E outro ponto muito utilizado no HANA é a utilização de dashboards em tempo real. Percebam, pessoal, né, que como eu mostrei no início, o HANA ele é bastante associado com a questão banco de dados, mas ele é muito mais que um banco de dados, tá? E o HANA se traduz nessa plataforma. Né? Aqui eu tenho um desenho gráfico que mostra realmente todo o escopo, todo o conteúdo do SAP HANA. Tá? Então eu tenho, reparem que essa caixa aqui, o database, né, banco de dados, é apenas uma das peças do HANA. Eu tenho vários outros recursos, como Hadoop, que é para trabalhar com Big Data, como o IoT, a internet das coisas. Então é uma solução muito maior, não é apenas um banco de dados. Vamos avançar. E aí eu quero destacar para vocês, pessoal, o que é essa questão do in-memory. Tá? É um termo que a gente fala muito dentro do HANA, mas o que significa? Né? Qual que é o benefício disso para vocês? O fato do HANA rodar em memory, a computação em memória, o resultado disso é que nós vamos ter um sistema muito mais veloz. E aí eu trouxe um desenho aqui para vocês entenderem uma arquitetura tradicional, no SQL Server, né, não sendo HANA, e um comparativo aqui com o SAP Business One HANA. Numa arquitetura tradicional, eu vou ter meu computador, né, vou ter um HD, um disco rígido e vou ter uma memória. Isso aqui ocorre um ciclo, né? O computador acessa os dados do HD, o HD joga isso numa memória e depois você visualiza o seu relatório na tela do teu computador. Eu poderia jogar tempos aqui e dizer que esse ciclo ocorre aqui em 7 segundos. Então, em 7 segundos eu tenho um relatório. Pode parecer rápido, pessoal, mas isso ao longo do tempo toma muito tempo da gente. E o HANA faz isso de uma forma muito mais veloz. O que o HANA faz? O HANA não precisa dar essa volta. Como ele roda em memory, o HANA acessa diretamente a memória do servidor, a memória do computador, captura as informações que já estão na memória, não precisando do HD, passar pelo HD, e já devolve a informação na sua tela. Ou seja, ao invés dos 7 segundos, eu gasto 2 segundos. Agora, se eu jogasse isso ao longo de um ano de utilização desse relatório, eu teria aqui, numa arquitetura tradicional, eu teria gasto aqui mais de 7 horas de processamento de máquina esperando esse relatório ser processado e esperando esse relatório abrir na minha tela. Já no HANA, eu gastaria 2 horas, o que tem uma redução aqui de 71% do tempo. É muita coisa, pessoal. Estamos falando de um único relatório. Né? E o dia a dia de vocês não é abrir um único relatório. Vocês vão olhar diversos relatórios, inserir pedidos, pagamentos. Então, observem a diferença de tempo do HANA, que é muito significativa. Ainda dentro dessa arquitetura, né, para quem é mais aí de hardware, de infra, o HANA, qual é o formato do HANA? Né? Na arquitetura tradicional, os servidores eles trabalham com um HD, um disco rígido grande, né, uma caixinha maior, e uma memória menor.
Já no SAP HANA, eu tenho o inverso. A memória do servidor ela é muito maior e o HD, o disco aqui, uma memória flash, ela vai ser menor. Tá? Essa é a arquitetura. Um outro ponto interessante do HANA é o banco de dados, né, em HANA, ele é mais eficiente. Como ele é mais eficiente? Numa arquitetura tradicional, novamente, de banco de dados, SQL, Oracle e por aí vai, as informações são armazenadas em tabelas, colunas e linhas. Notem esse meu exemplo, eu tenho apenas aqui 4, seria uma tabela de clientes, eu tenho 4 clientes. Desses 4 clientes, eu tenho 3 deles que são da cidade de São Paulo e 3 utilizam a moeda real. Observem que nesse exemplo eu tenho que armazenar no meu banco de dados 3 vezes, né, esse texto, né, a cidade de São Paulo. Se eu tivesse 1 milhão de clientes que morassem na cidade de São Paulo, eu teria que armazenar 1 milhão de vezes o texto São Paulo. Talvez 1 milhão de vezes a moeda real. O que o HANA faz? Ao invés de trabalhar aqui no formato de linhas e colunas, o HANA ele trabalha com compressão de dados, ele armazena os dados em formato de coluna. Como isso funciona, né? O que eu ganho com isso? O que nós ganhamos com isso? Olha o exemplo da cidade de São Paulo. Eu vou ter a informação dos meus 4 clientes, só que observem que a cidade de São Paulo, nesse exemplo, o HANA vai armazenar uma única vez esse texto São Paulo, e ele cria um índice aqui, né, um link, dizendo que eu tenho 3 vezes o texto São Paulo. Ou seja, eu não preciso repetir várias vezes a cidade de São Paulo. Basta que eu aumente esse índice para que eu saiba quantas vezes eu tenho, né, o texto São Paulo. Se eu tivesse 1 milhão de clientes morando na cidade de São Paulo, né, dentro da cidade de São Paulo, eu não preciso armazenar 1 milhão de vezes esse texto. Da mesma forma, ele vai fazer com o texto aqui, né, com a moeda do cliente real. Resultado disso, pessoal, uma compressão dos dados. Eu economizo bytes dentro do meu disco. Isso resulta para a gente uma redução de até 70%. Em média, tá, pessoal? Pode até ser maior. Esse é um número real nosso, um número até da SAP. Hoje, quando nós pegamos um banco de dados que está rodando no SQL Server, aqui a gente tem vários clientes que utilizam SAP com SQL Server. Quando nós pegamos esse banco de dados e convertemos isso para o SAP HANA, esse é o número médio de compressão que ocorre com os dados, né, com o banco de dados desse cliente. Resultado disso, um armazenamento muito mais eficiente, o que também traduz em velocidade no processamento das informações. Bom, pessoal, eu fiz aqui essa abertura, né, utilizando esse PPT, mas era só para contextualizar um pouco do que é o HANA. Eu queria, infelizmente o vídeo aqui falhou, mas o vídeo ele fala muito de análise preditiva, como é que a gente utiliza esses conceitos no nosso dia a dia, é bem interessante. Mas eu quero demonstrar isso para vocês. Vamos para a prática aqui, vamos ver como é a interface, né, do SAP HANA, para quem nunca viu. Então, vamos conhecer esses recursos na prática. O HANA traz muitas novidades, tá, pessoal? São muitos pontos, muitos assuntos. Para início aqui, eu vou abordar 3 pontos, 3 itens. Eu vou falar aqui dos dashboards, vou falar do fluxo de caixa do HANA e vou falar dessa função que é o Enterprise Search. Tem vários outros pontos. Nós temos aqui 1 hora, não vai dar para abordar todos os pontos, mas nós vamos fazer, na verdade, outras rodadas e a gente inclui mais novidades do HANA que vocês com certeza gostarão. Então, vamos lá. Deixa eu sair daqui. E vamos conectar aqui no nosso SAP Business One HANA. Muito bem, pessoal. Agora eu já estou conectado aqui no SAP Business One HANA. Então, para quem nunca viu, né? Sejam bem-vindos aqui ao SAP Business One HANA. Para quem utiliza o SQL, né? E até, ou melhor, para quem utiliza SAP Business One na versão SQL, está muito habituado com essa interface, tá? Aqui vocês estão olhando o SAP Business One numa versão rodando no banco de dados SQL Server.
Existem outras interfaces, mas essa aqui é a mais comum, a maioria dos usuários conhece essa interface. E aqui nós temos a interface do SAP Business One HANA. Dá para ver que é uma interface já, né, normalmente elogiada pelos clientes, a gente já começa a visualizar de cara aqui dashboards, vou falar um pouco disso para vocês agora. Então já muda bastante, já dá uma outra cara para a nossa solução. Fazendo um posicionamento, né, tem alguns participantes que de repente é a primeira vez que está olhando o SAP, então só vou dar uma posicionada para não ficar, para que a pessoa possa acompanhar bem. Essa então é a interface. Desse lado esquerdo, pessoal, nós temos os módulos do SAP, né, módulo de vendas, por exemplo, está aqui. Posso acessar aqui o módulo de financeiro, banco, tá? Temos aqui uma barra de menus, uma outra barra aqui com diversos botões e funções dentro do SAP. E aqui no meio a gente começa a enxergar esses gráficos, os dashboards. Esse é um dos pontos atrativos, é um item que eu quero destacar aqui para vocês e mostrar a utilização dos dashboards. Alguns usuários, talvez com mais tempo aí de SAP, podem até estar pensando, poxa, mas no Business One, né, para SQL, eu já vi uns dashboards, eu já cheguei a utilizar. E é verdade, o Business One para SQL Server, ele até tem uns dashboards. Mas, na verdade, tem ali uns 3 ou 4 dashboards, e a construção de novos dashboards não é algo tão simples, né? Não é algo tão fácil. E um dos destaques do HANA, além de trazer o dashboard, é a simplicidade de utilização e de criação de novos dashboards. Vamos falar disso, pessoal. Eu posso, então, usar aqui a minha barra de rolagem, vocês vão começar a visualizar os meus dashes, né? Por exemplo, eu tenho aqui o meu faturamento por empresa, eu estou numa base de dados onde eu tenho 3 CNPJs, 3 empresas, 3, né, uma matriz e 2 filiais, eu já começo a enxergar. Eu posso olhar aqui as minhas faturas de contas a receber que estão em aberto, eu tenho 11 documentos, posso dar um clique e detalhar quais são esses documentos, né? Fazer um drill down aqui. O SAP vai me mostrar a lista desses documentos. Surge aqui a nossa querida seta amarela, caso eu queira entrar no detalhe do documento e enxergar qual é essa fatura. Então, aqui eu estou enxergando que tem uma fatura no nome do Roberto, ele é uma fatura onde eu tenho uma locação aqui de um item, são 5, 60, 300 reais. Deixa eu fechar, vou voltar. Posso descer aqui na minha barra de rolagem e mostrar para vocês outros dashboards. Mensagens e alertas, faturamento por veículos, despesas por veículos. A intenção desse painel de dashboards é mostrar, são informações gerais sobre a empresa. Então aqui eu vou ter as minhas operações de compra, posso ter as minhas operações financeiras, as de venda, chamados de serviço, produção, mas isso aqui é um painel que mostra as informações da empresa em geral. Claro que cada usuário pode personalizar a sua tela. Então, se eu sou financeiro, eu posso deixar os meus dashboards relacionados à minha área financeira, aos meus bancos. Já o cara de produção, ele pode utilizar os dashboards focados e voltados para a área dele. Bom, então, descendo mais um pouco aqui, vocês vão ver dashboards. Eu tenho aqui o workflow, né, uma automação de processos aqui dentro do SAP, que é bem interessante também. Funções comuns, eu posso abrir aqui rapidamente um pedido de compra. Se eu trabalho muito com cadastros, eu posso criar um atalho aqui para o cadastro de cliente e de fornecedores. Só arrastar e depois o SAP já vai abrir. Tá? Eu tenho aqui, então, meu painel de dashboards. Reparem que eu tenho a barra de rolagem aqui para escolher. Mas nós podemos colocar novos. Na verdade, existem vários outros dashboards que os usuários podem selecionar. Para fazer isso, eu posso clicar nesse ícone aqui de lápis. Quando eu clico no lápis, eu entro no modo de edição, eu posso até reposicionar, né, arrastar um dash para baixo, puxar um para cima, deixar maior ou menor. Mas eu posso entrar também nesse sinal de mais. E ao entrar nesse sinal de mais, eu posso selecionar novos dashboards. Então, observem, pessoal, que tem muitos dashboards aqui para serem escolhidos. Isso tudo aqui que vocês estão vendo é padrão. Tá? Exceto um ou outro que eu já construí aqui.
Mas 99% dos que tem aqui são dashes que a própria SAP fornece. Instalando o SAP HANA, o cliente já tem isso, já pode utilizar. Então, vamos escolher alguns aqui. Por exemplo, os meus 5 principais fornecedores. Quero isso. É só clicar aqui nesse sinal de mais e eu já vou indicar, né, para usar esse dash. Os meus 5 itens mais vendidos, quero esse também. Os meus 5 melhores clientes, quero isso também. Observem que é só clicar, ele muda aqui para um sinal de um V, né, um visto aqui, de selecionado. Notem, então, como eu tenho vários gráficos com barras, com colunas, com linha, gráfico de pizza. Existem muitos aqui que nós podemos adicionar. Depois que eu entrei nesse painel e escolhi, aliás, tem até grupos, né? Eu posso escolher entre dashboards, entre indicadores chaves de desempenho, né? O KPI, contagens, o workflow ali, o workbench, navegador, eu posso colocar um navegador dentro aqui desse cockpit. Mas selecionei alguns, basta que eu clique aqui no voltar, e agora eu vou pedir para o SAP salvar isso aqui. Então, depois que eu seleciono aquilo que eu gostei, eu mando atualizar o meu cockpit e os novos dashboards que eu selecionei já vão fazer parte aqui da minha visão. Observe que eu coloquei lá os 5 principais fornecedores. Já apareceu aqui que eu sempre compro desse F0002, né? Compro bastante dele. Os meus 5 itens mais vendidos, então está aqui o código dos meus itens e um gráfico mostrando essa venda. E os meus 5 melhores clientes. O meu principal cliente é o código aqui C001. Então, notem que vocês podem incluir novos dashboards, isso dentro do padrão do que já vem de fábrica, sem esforço, é só selecionar e incluir. Bom, além dessa visão dentro dos dashboards, existe o painel 360, que vem a ser isso, pessoal. Eu vou abrir aqui um cadastro de um cliente. Acessei aqui o cadastro do cliente, normal, dentro do SAP, o que muitos de vocês já conhecem. Mas agora eu tenho um recurso aqui dentro do cadastro do cliente, que é o cliente 360. O que é isso, pessoal? Ele vai abrir um outro painel de dashboards para vocês, só que agora ele é focado nesse cliente que eu estava selecionado. Notem que eu estava ali no cliente G2 Tecnologia, né? Eu peguei o meu primeiro cliente, e agora eu estou vendo as informações somente do cliente G2, né? Tecnologia. Então, eu tenho o meu total de vendas só para esse cliente, o meu lucro bruto só com esse cliente, o meu número de chamados de serviço exclusivos desse cliente. Ou seja, são os dashboards, só que agora focados nesse cliente. Como eu também poderia ter pego um fornecedor e estar visualizando aqui uma visão 360, só que aí do fornecedor. Esse painel ainda pode ser dividido em abas. Aqui eu estou vendo os dados gerais da G2 Tecnologia, as informações. Se eu quiser olhar só as vendas, eu posso olhar só as informações de venda da G2. Cumprimento da ordem são os meus pedidos que eu entreguei, né, para esse cliente. Então, um pedido de venda será entregue, ele vai ter aqui um cumprimento, eu começo a visualizar se a minha empresa está entregando bem esses pedidos de venda. E, obviamente, que eu posso também olhar o financeiro desse cliente, como é que está a situação. Não está muito boa, estou vendo aqui uns números em vermelho, eu não tô recebendo desse cliente. Né? Esse painel, pessoal, é o nosso painel 360. Também uma visão em dashboards, só que, nesse exemplo, específica do meu cliente. Eu posso, né, claro que eu posso trocar de cliente, eu posso selecionar o meu cliente 2, que é o cliente chamado Tesco, e acessar o mesmo painel, e agora eu vou estar enxergando as informações somente do cliente Tesco, no meu painel 360. Reparem que os números já mudaram, porque com esse cliente eu trabalho de outra forma, vendo outros produtos para ele, então, obviamente que eu terei aqui números diferentes para esse cliente. Outro recurso bastante atrativo e ainda envolvendo aqui os dashboards dentro do HANA, pessoal, isso vai surgir para nós numa aba lateral. Tá? Muitos de vocês conhecem aqui o que o SAP abre uma aba lateral onde aparecem alguns campos, são os campos de usuário. E agora essa aba lateral vai começar a trazer mais informações para vocês. Então, exemplo, o que eu tenho aqui?
Vamos voltar aqui. Deixa eu pegar o meu primeiro cliente, a G2 Tecnologia. Vocês vão começar a enxergar agora alguns botões nessas abas. Aqui eu tenho o botão UDF, que no fundo são os campos, né, adicionais que a empresa criou, os campos de usuário, como nós chamamos. E aí eu tenho uma aba chamada Análise. O que eu tenho na aba Análise? Nós podemos construir dashboards e vincular os dashboards às telas do SAP. Nesse meu exemplo, eu tenho um dashboard que está vinculado ao cadastro do parceiro de negócio ao cliente. O interessante é que nós podemos ter mais de um dashboard para enxergar informações distintas. Exemplo disso. Estou aqui então na G2 Tecnologia e eu consigo enxergar os principais itens que eu vendo para esse meu cliente. Eu posso enxergar aqui que o que eu mais vendo para a G2 é o meu produto notebook. Aí eu tenho aqui no meu gráfico, eu sei que são 4. O que eu menos vendo é um televisor Sony. Se eu trocar, né, de cliente, claro, o meu gráfico aqui vai ser atualizado. Notem que isso é em tempo real, né? Eu não preciso aguardar um próximo dia para ter uma atualização. E eu cito isso, pessoal, porque tem muitas empresas de vocês às vezes já utilizam o BI, mas utilizam outra ferramenta. E as informações elas não são em tempo real. Normalmente você tem a informação do dia anterior, algumas empresas trabalham com a informação da semana passada, então você sempre olha para um passado, né? O dia anterior, 2 dias para trás, você não consegue ter a informação em tempo real. Aqui no HANA nós temos a informação em tempo real. Se eu tivesse aqui na empresa e outras pessoas fazendo compras e vendendo, esse meu gráfico, esse meu dash, ele é atualizado em tempo real. Se eu lançasse agora aqui uma venda nova, o meu gráfico é atualizado aqui instantaneamente. Por exemplo, eu estou enxergando, voltando, né? Então eu estou enxergando aqui os itens vendidos e nós podemos vincular mais de um dash para essa tela. Eu quero enxergar os meus itens vendidos, mas eu também quero enxergar o que mais o cliente me devolve. Então, se eu clicar nessa subaba, eu tenho uma devolução. Tá? E aí eu acionei um outro gráfico, né, um outro dash, e aqui pode aparecer uma outra informação. Nesse exemplo, ó, não há dados disponíveis para exibir, porque provavelmente esse cliente aqui nunca me devolveu produtos. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Eu tenho um cliente que é a Magazine Luiza. Pronto, agora eu tenho. No caso da Magazine Luiza, os itens que eu mais vendo é o mouse, né? Eu tenho o mouse e o teclado. E as devoluções desse cliente, né? Aqui eu tenho um exemplo onde eu categorizo a devolução do meu cliente entre devolução boa, devolução ruim, ou devolução apenas por problema de nota. E aí eu tenho todas as minhas devoluções, totalizam aqui mais de R$ 3.000, e todas elas são do tipo ruim. Né? Seria uma forma de eu estar medindo as minhas devoluções. Do mesmo exemplo, né, seguindo essa linha, né, seguindo esse exemplo, vocês viram um dashboard associado à tela de parceiro de negócio. Porém, eu posso associar aqui a um pedido de venda. Vamos abrir aqui um pedido de venda. Vou selecionar aqui o meu último pedido de venda. Vou abrir de novo esse botão aqui de análise. E aqui eu posso enxergar outros dashes, outras informações do meu negócio. Então, eu estou enxergando, na verdade, estou enxergando aqui os mesmos itens vendidos, mas eu posso olhar um outro dash que mostra aqui a quantidade vendida de produtos. Então, eu consigo olhar para esse cliente o quanto que ele me compra de cada produto. E eu posso olhar também o faturamento. Observem que eu estou num pedido de venda que eu ainda, né, não vendi para o cliente, mas eu já quero saber como é que está o faturamento. Então, aqui eu começo a olhar o faturamento por produto. Poderia olhar por mês, posso ter um comparativo por mês, quanto que eu já faturei nesse mês, no mês passado, posso começar a comparar o mês atual versus o mês passado, o mês atual versus o mesmo mês do ano anterior. No fundo, nós podemos criar qualquer tipo de visão de dashboard, visão gráfica, e associar esse dashboard, esse gráfico nas telas do SAP. É qualquer tela, tá, pessoal? Eu tenho aqui no pedido de venda, mas poderia fazer na nota fiscal de saída também. Vamos lá. Vou abrir a minha nota fiscal de saída.
Vamos subir aqui. Estou com o mesmo cliente aqui, no caso, esse cliente Tesco. Se eu clicar novamente aqui na aba análise, só que agora da nota fiscal de saída, eu posso enxergar a quantidade devolvida, se existir. Aqui eu tenho um de margem de lucro. Tá? Eu tenho aqui o cliente Tesco, eu tenho um produto que eu vendi para ele, que é um medidor, eu vendi para ele a R$ 255, e eu posso enxergar a margem de lucro dos meus produtos. Isso aqui é bastante pedido para a gente, né? As empresas querem, no momento da venda, saber qual é a margem de lucro. Então, eu tenho que olhar o meu custo, né? Olhar o meu preço de venda e descobrir a minha margem. Nesse exemplo, esse medidor foi vendido com uma margem aqui de 21,57%, quase 22% de margem. Tá? Se eu tivesse mais itens na minha nota fiscal de saída, eu enxergaria aqui outras colunas mostrando a margem de cada produto. Muito bem, pessoal. Então, mostrei para vocês aqui muitas possibilidades de utilização de dashboards, né? Desde o painel principal, o qual eu posso adicionar novos, o painel 360 para olhar só a informação do cliente ou do fornecedor e dashboards associados às telas do SAP. Lembrando que é qualquer tela. Eu mostrei muito aqui a parte de venda, mas eu posso associar também em compras, eu posso associar isso no módulo de produção, por exemplo, do SAP também. Aproveitando aqui um recurso interessante, pessoal. Deixa eu colocar, vou entrar no modo aqui, vou entrar num pedido de venda, vou clicar aqui no botão adicionar, vou colocar aqui o cliente G2 Tecnologia, e olha um recurso interessante aqui novo do HANA, que utiliza análises aqui preditivas dentro do HANA. Eu estou criando um novo pedido de venda dentro do SAP, né? Não adicionei ainda, estou preparando esse pedido. E aqui eu tenho uma aba chamada recomendação. Observe que o SAP está me recomendando, ó, recomendações para este cliente. Isso aqui é muito comum, pessoal, vocês já devem ter visto isso quando a gente compra na internet, né? Está comprando um produto, às vezes finalizando uma compra na internet, e sempre vem um aviso, né? Olha, os clientes que compram aí o televisor também compram um adaptador, também compram pilha, né? Existe ali uma recomendação de um outro produto para o cliente. Isso aqui é muito comum, é muito parecido com essas funcionalidades, onde você ajuda aí o teu cliente ou o vendedor a indicar novos produtos. E aí, se eu me interessar por isso, se isso fizer sentido para mim, eu posso clicar nesse botão adicionar e observem que o item aqui celular Samsung já é inserido na minha linha automaticamente. Então eu quero o televisor, quero o celular, quero um televisor Sony, vou comprar também esse notebook aqui e observe que o meu pedido de compra já vai sendo construído. Muito bem. Então deixa eu fechar aqui. Poderia gravar ou não, né? Um pedido de venda, eu não vou gravar, deixa ele sem estar adicionado. E aí talvez muitos de vocês estejam se perguntando, né? Poxa, tem dashboard e tal, eu posso criar novos, né? Como é que se cria novos dashboards? A utilização de novos dashs também é bem simples, pessoal. Na prática, o que nós precisamos? Nós precisamos ter uma consulta dentro do SAP. Então, eu posso acessar aqui ferramentas, consultas e utilizar aqui o gerador de consultas para criar uma nova consulta. Eu não vou detalhar muito o gerador de consultas, mas muitos aqui já conhecem. Então, eu posso fazer uma consulta sobre o meu faturamento, trazer aqui os dados do cliente, observem que é simples a elaboração de uma consulta. E essa consulta estando pronta, eu vou acessar um recurso aqui chamado análise pervasiva. Através da análise pervasiva, nós podemos criar novos dashboards, novos KPIs dentro do SAP Business One for HANA. Eu vou selecionar que eu quero um novo dash, vou acessar aqui, vou indicar a consulta que eu quero estar utilizando. Então, anteriormente, eu já criei a minha consulta. Tá? Aqui eu tenho as pastas, eu vou pegar aqui a consulta chamada... Eu vou pegar a pasta dashboard e vou pegar aqui uma consulta de faturamento. Já visualizo aqui os dados da consulta. Vou selecionar OK e vou começar a construir o meu gráfico, que é muito parecido com o Excel. Quem já criou gráfico em Excel
vai ver que isso aqui é super simples. Ó. Vou pôr aqui o total da minha linha, é uma consulta de faturamento aqui. Eu tenho o total do meu faturamento, da minha venda, e eu quero enxergar isso por cliente. Então, vou colocar aqui o nome do cliente. O gráfico já é desenhado aqui. Está pronto, tá, pessoal? Acho que ele está pronto. Eu posso clicar aqui no botão de gravar. Vou dar um nome disso aqui. Vou dar um título, né, um nome para esse dash. Vou chamar aqui de faturamento G2. Ok. Meu dashboard já está criado, salvo, e agora eu posso utilizar esse dashboard. Eu posso incluir ele nessa tela principal, posso vincular lá na janela do pedido de venda. Aí eu vou escolher como eu quero trabalhar. Vou clicar aqui no lápis, vou clicar no mais para poder incluir o dashboard. E aí eu já posso procurar ele aqui no meu painel e fazer a adição do novo dashboard. Faturamento por produto. Aí eu posso estar incluindo, né? E deixa eu ver se ele já está aqui. Aqui, achei. Faturamento G2. Vou clicar aqui no sinal de mais. Mando retornar, basta salvar, atualizar isso e o meu novo dashboard vai fazer parte lá do meu painel principal. Então, notem que a construção, ó, já salvei, faturamento G2, então um novo dash já criado, já adicionado. É bem tranquilo, pessoal. Basta ter aí um conhecimento mínimo para gerar consultas, que vocês vão poder criar infinidades aí de novos dashboards e sair utilizando, tá? Eu fiz o exemplo do faturamento, mas todos vocês, para quem já utiliza, sabe que é possível fazer qualquer tipo de consulta em compras, em vendas, em produção, financeiro, serviços, CRM, e utilizar esses dados em consultas e no final disso é transformar no nosso dashboard. Muito bem. Então, eu quis abordar, pessoal, quis passar para vocês essa visão de dashboards do SAP HANA. E agora eu quero mostrar para vocês uma solução aqui, nova, né, dentro do SAP HANA, e que tem agradado muitos usuários. É o fluxo de caixa do nosso SAP. Muitos de vocês conhecem o fluxo de caixa, que é este cara aqui, ó. Vou fazer a pesquisa aqui, vou chamar o fluxo de caixa. Muitos de vocês já utilizaram esse relatório aqui, é um relatório do SAP que mostra um fluxo de caixa. Coloco aqui a data inicial, a data final do meu fluxo de caixa. Faço uns parâmetros aqui para o SAP considerar alguns documentos ou não. E quando eu der o clique no OK, o SAP processa, roda e gera o meu fluxo de caixa. Está aqui o meu relatório, está aqui o meu fluxo de caixa. Posso expandir isso aqui, né? Por exemplo, eu estou enxergando aqui que no dia 11/5 eu tenho débitos e créditos. Eu posso clicar nesse sinal e começar a enxergar que eu tenho aqui, por exemplo, no dia 11/5, um pedido de venda no valor de R$5.000. Esse é o fluxo de caixa que muitos de vocês conhecem. Tá? Agora eu vou mostrar um novo fluxo de caixa. Então, olhem essa visão aqui. Muitos de vocês já usam esse fluxo de caixa. Isso aqui também é igual no SQL Server. Mas vamos ver o fluxo de caixa do SAP HANA. Eu tenho um botão aqui na minha barra de ferramentas e quando eu clicar, ele vai acionar o meu fluxo de caixa. E é esse cidadão aqui, pessoal. Acredito que vocês vão gostar mais desse, né? Ele é muito mais visual, até mais fácil de mexer. Então, já rodei meu fluxo de caixa, mas vou fazer aqui algumas configurações. Eu não quero que ele considere meu saldo inicial, eu estou numa base aqui demonstrativa, eu não quero isso. Eu posso colocar um nível de certeza desde um mais elevado até um mais baixo. Então, eu quero deixar o meu nível de certeza mais baixo. Depois eu explico para vocês o que é isso aqui.
Eu posso definir o meu período de tempo que eu vou analisar. Então, ele está começando aqui no dia 9/5, que é hoje, mas eu não quero olhar até o fim do ano. Eu quero olhar, por exemplo, só esse mês. Observe que eu clico e arrasto, pessoal. Ele já vai mudar aqui a minha visão. Notem o meu fluxo aqui sendo atualizado. Tá? Eu vou enxergar aqui uma legenda com 3 itens, né? O azul é a minha previsão de recebimento, o que eu tenho para receber. O meu verde aqui é uma previsão de pagamentos, o que eu tenho para pagar. E a linha aqui em amarelo é o meu saldo. Como é que está ficando o meu saldo, né? Em grana, em dinheiro. Notem que eu começo com 0, depois eu tenho aqui algo a pagar no dia 10, então eu fico no negativo e depois eu começo a receber dinheiro, eu começo a ficar melhor. Né? Então, no dia 11/5, eu vou estar aqui com um saldo de R$ 4.355. Pago alguma coisa, recebo alguma coisa, meu saldo aqui se mantém, depois meu saldo cai e assim vai. Esse é um novo fluxo de caixa do SAP HANA, pessoal. Isso aqui é exclusivo do HANA. Não toquei muito nesse assunto, mas é importante falar isso. A SAP, nós temos, né, 2 produtos, 2 versões, podemos chamar assim. Existe o SAP Business One para o SQL, muitos utilizam aí, e existe o SAP Business One HANA. O que a SAP está fazendo, pessoal? Novos recursos, novas funcionalidades, hoje são lançadas exclusivamente para o HANA. Esse fluxo de caixa que vocês estão olhando agora, ele é exclusivo do HANA, ele não tem no SQL. Isso se traduz também, pessoal, por uma questão técnica. O HANA, ele é um produto muito mais moderno, e isso possibilita para a SAP construir, por exemplo, uma visão gráfica como essa. Eu posso analisar isso, por exemplo, eu tenho contas a pagar no dia 15. O que é isso? Vou clicar aqui na barra, né, nesse gráfico aqui, e já consigo enxergar que nesse dia eu tenho uma nota fiscal de entrada no valor de R$ 6.000. Por isso que eu tenho aqui uma barrinha, né, que totaliza R$ 6.000. No dia 20 eu tenho um a pagar e um a receber. O que eu vou receber? Vou clicar na barra azul e eu posso enxergar todos os documentos que mostram isso. No caso, eu estou enxergando aqui aquela parte que eu tenho que pagar, eu tenho 1.500 a pagar e tenho 2.100 a receber. Então, uma visão muito fácil, pessoal, gráfica. Posso expandir aqui na linha do tempo. Né? Agora quero olhar 2 meses. Eu arrasto aqui, clicando e arrastando, eu consigo enxergar com 2 meses. Quero olhar uma visão menor, eu aperto aqui, reduzo. É bem tranquilo de ser feito. E um ponto interessante, pessoal, é o nível de certeza. Então, quando eu coloco o nível elevado, vocês vão ver que os dados aqui embaixo, alguns dados vão mudar. O que é o elevado? O elevado é aquilo que eu tenho mais certeza que vai ocorrer. Por exemplo, se eu tenho uma nota, né, um faturamento, é muita certeza de eu receber aquilo, né? Uma certeza maior, é uma certeza maior de que eu vá receber do que apenas um pedido de venda. Um pedido de venda é uma previsão de receber. Já a nota é mais certeza do que o pedido. Essa barra é para configurar isso. Você quer considerar um nível mais elevado de certeza ou menos elevado? Então, quando eu puxo aqui essa barra e coloco para o baixo, aí eu estou ficando mais leve aqui na minha consideração. Eu estou considerando, por exemplo, até os pedidos de venda. O interessante é que eu posso clicar nesse botão de ferramenta e nós podemos decidir, através desse painel, o que é certeza para cada empresa. Para minha empresa, pode ser que um pedido de venda, quando eu coloco um pedido de venda na minha empresa, é 99% de certeza de que eu vá receber aquele dinheiro. Então, o meu negócio é assim, o pedido de venda para mim é muito certo. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o item pedido de venda, pessoal, e reposicionar. Olha que interessante. Então, o pedido de venda que está aqui no nível de certeza 7, eu posso soltar aqui no nível de certeza número 1. Tá? Ou seja, isso é totalmente configurável empresa a empresa, dependendo da cabeça de cada financeiro, vocês escolhem como isso vai funcionar. Então, esse é o fluxo de caixa do SAP, uma visão bem atrativa, os clientes gostam bastante dessa visualização desse fluxo de caixa. Vou fechar.
E aí, como último item, eu gostaria de mostrar para vocês um Enterprise Search. Esse é bem rápido de mostrar. No fundo é essa lupa, pessoal. Eu posso clicar nessa lupa e aqui eu posso digitar qualquer palavra que o SAP vai localizar para mim, cadastros, documentos inseridos. Por exemplo, eu vou digitar aqui o texto, né, a palavra celular. Digito celular, aperto Enter. O SAP vai fazer uma pesquisa no banco inteiro, onde ele encontra o texto celular. E aí eu começo a enxergar que eu tenho o quê? Uma nota fiscal de entrada, número 3, onde teve a compra de um celular. Notem que quando eu passo o mouse, ele abre um pop-upzinho aqui mostrando os itens da nota. Parei na nota de entrada, eu enxergo ali o celular. Se eu olhar aqui a nota fiscal de entrada 26, eu tenho o celular também. Ou seja, ele achou o celular em notas de entrada, ele achou o celular em recebimentos de mercadoria, o cadastro de um item chamado celular, em cotações de compra. A busca ocorre no sistema inteiro. Claro que eu posso também clicar aqui e abrir o documento, né? Então, se eu estou curioso para enxergar o que é essa oferta de compra, a cotação de compra, eu clico e abro o documento. Observem que é uma busca avançada, né? Eu consigo localizar aqui de forma rápida um produto, o cadastro de um produto, o cadastro de um cliente, o cadastro de um fornecedor, uma nota que eu lancei. Essa pesquisa também não precisa ser apenas, pessoal, por nomes de itens, né, nomes de produtos, nomes de clientes, nomes de fornecedores. Até num campo de observação, o SAP pesquisa. Por exemplo, observe que eu tenho um pedido de venda número 11 e lá num campo de observação eu escrevi um texto aqui, ó. Faturar pela filial de Santos. É um comentário bobo que o vendedor da empresa escreveu lá. Só que muitas vezes é a única coisa que ele lembra, né? Ele não lembra o número do pedido, ele não lembra do cliente. Então, se ele esquecesse de tudo, mas se ele lembrasse de uma observação que ele escreveu, ele vem aqui na lupa, que é o recurso do Enterprise Search, ele pode digitar aqui o texto que ele lembra, que é Santos, né, que seria para faturar pela filial de Santos, e ao dar Enter, a pesquisa já ocorre no SAP inteiro. Notem que é uma pesquisa bem profunda, o resultado é muito satisfatório, a velocidade de pesquisa. Ele já achou o pedido de venda, e se eu clicar no pedido, eu consigo abrir e visualizar aquele pedido. Notem que ele localizou o pedido de venda 11, observem a observação que ele tinha digitado. A gente vai fazer mais algumas sessões de HANA. Estou encerrando por aqui. Agradeço a participação de todos. Gente pra caramba aqui. Tem empresa que me mandou foto aqui via WhatsApp. Bem legal, pessoal. Vocês aí no auditório assistindo. Bacana. E a gente está à disposição para qualquer dúvida aí nos e-mails. Tá bom? Um bom dia a todos.